Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, que diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Pois é, de vez em quando nós escutamos sobre as várias formas de Deus falar ao nosso coração, falar ao coração das pessoas. E muitas vezes isso acaba acontecendo de maneira inusitada. Ou ele usa aparentemente algo que é insignificante para fazer coisas grandiosas na vida das pessoas. E diante de tantas possibilidades que ele possui para alcançar os seus objetivos, para alcançar o meu e o seu coração, o que você diria se ele escolhesse uma mosca? Eu já estaria pensando, Deus, tantos animais legais, tantas possibilidades que o Senhor tem, mas uma mosca é um bicho muito chato que só incomoda. Eu nunca vi ninguém dizer, olha que mosca bonita, ou ainda dizer, nossa, como eu amo as moscas, talvez eu até vou começar a tratá-las aqui em casa para ver se eu faço um criador delas. Ou ainda talvez, como eu gostaria de ter a mosca como um animal de estimação. Pois é, mas como eu disse, muitas vezes Deus usa as coisas mais loucas do mundo para alcançar os seus objetivos, para envergonhar as pessoas que se consideram sábias demais. E deixa eu contar para vocês como isso aconteceu. Conta-se que certa vez o pregador chamado John Wesley estava anunciando o evangelho para um grupo de pessoas no culto. E certo homem então que era bem intolerante à religião, à igreja, que era intolerante a muitas coisas da fé, certo dia entra no culto. Ele resolve escutar então aquele culto, mas é interessante que ele entra para ouvir apenas os hinos, pois ele gostava muito da música. E como ele estava resolvido a não escutar mais nada que não fosse os hinos, toda vez que o pregador começava a falar, ele tapava os seus ouvidos com os dedos, com as mãos, para não ouvir o que o pregador tinha a dizer. E assim aconteceu que de repente, enquanto o homem estava com os dedos nos ouvidos, uma mosca começa a lhe incomodar. E começa a incomodar tanto aquele homem que ele precisa começar a usar uma das mãos para abanar, para tocar aquela mosca embora. E é interessante que bem nesse momento o pregador estava falando palavras do Evangelho e que se encontram repetidas vezes dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O homem então que se recusava a escutar o pregador ficou tão impressionado que continuou a ouvir o Evangelho. E de repente ele tem a sua vida transformada por aquela pregação e ele pode ser um novo homem. Deus ele fala conosco diariamente através da sua palavra, através do seu cuidado para com cada um de nós, através das pequenas e coisas grandes que têm acontecido no nosso dia a dia. Eu pergunto a você, você tem ouvido Deus falar contigo? Talvez eu e você não chegamos nem perto daquilo que aquele homem fez, aquele cara fez naquele culto, de entrar no culto talvez e tapar os nossos ouvidos enquanto a música não está tocando. Mas muitas vezes eu e você fechamos os ouvidos de várias outras formas. Quando nós não lemos a palavra de Deus, quando muitas vezes nós deixamos de participar das atividades que tem na comunidade, quando não falamos com Deus em oração, ou quando não nos aquietamos e continuamos a falar constantemente, quando nós não nos aquietamos para ouvir Deus falar. E a reclamação é sempre essa, que Deus não fala mais hoje em dia, que Deus não age mais na nossa vida, que Ele não se manifesta a nós de maneira visível, que não vem uma voz do céu dizendo: olha Gustavo, que bom poder conversar contigo, eu quero bater um papo contigo, vamos conversar. Talvez valha a reflexão de que o problema de não ouvirmos a voz de Deus não tem nada a ver com Ele, porque Ele continua a se manifestar constantemente todos os dias, mas o problema está conosco. Basta muitas vezes eu e você retirarmos do nosso ouvido aquilo que está obstruindo, ou aquilo que está impedindo, aquilo que está tampando os nossos ouvidos e que nos impede de ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz a palavra. E você tem deixado Deus falar contigo? Tem escutado o que Ele tem a te dizer? Ou será que talvez Ele tenha que usar alguma coisa louca aos teus olhos para falar contigo? Como, por exemplo, uma mosca? Pare para escutar a voz de Deus e você verá que Ele tem muito a te dizer. Pense nisso
e tenha um ótimo domingo e uma semana abençoada. Um abraço e até a próxima. Tchau.